Boa noite, estamos entrando aqui ao vivo na penúltima noite, no dia 5 do Diário de um Desempregado. E hoje estamos, mais uma vez, eu, Daniel e Ellen. Boa noite, Daniel Cunha. Boa noite, foi até com Equio. Essa por aí deu até um... Mas boa noite, gente. É porque eu me esqueci o seu sobrenome, incrivelmente. Aí eu retomei quando eu li aqui do lado, peguei uma cola. Boa noite, Daniel Cunha. Boa noite, Ellen Vivanco. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Essa live está muito florida hoje. Pois é. Eu não sei quem é Priscila, mas Priscila, eu estou botando mute aqui no seu microfone, mas por favor, seja muito bem-vinda, vamos interagir pelo chat. E hoje nós estamos recebendo uma hashtag diferente, o alcance da batida perfeita. Pois é, hoje a gente não tem uma convidada, nós temos duas convidadas. E assim, a gente não chamou uma convidada qualquer, nós chamamos duas convidadas de peso. Boa noite, Andréia Greco. Boa noite, Bruna. A gente já participa de algumas lives aí agora, né, no Desempregado aí, segunda-feira, ó. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E uma pessoa que eu já queria trazer há muito, muito tempo, e agora eu tive a oportunidade. Boa noite, Dalva. Boa noite, Bruno. Bruno Divo. Obrigada. Dalva Diva. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Primeira de muitas, hein, Dalva? Primeira de muitas, se Deus quiser. Porque eu assino um contrato com meus convidados. Você vê, a Andréia tem um contrato, uma vez por mês ela tem que fazer uma live, senão não dá certo. Deixa eu matar a Dalva do coração. Deixa eu matar a Dalva do coração. A gente estamos juntos. Olha só, estamos juntos. É nós, São Paulo. É nós, Queiroz. Com I. Gente, para tudo que vocês estiverem fazendo. Acabou de entrar Ioca. Boa noite, Ioca. Olha, marcou presença mesmo. Boa noite. E a galera da semana passada tá entrando. A Leia hoje fez a sessão que ela ganhou semana passada. E ela tá levando fé de que ela vai ser sorteada novamente hoje. Porque hoje nós teremos mais um sorteio que será uma sessão de coaching com a Ellen Vivanco. Não é, Ellen? Aê, comigo! Exatamente. Então, vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda. Mas não é só sorte, né? O critério vai ser o mesmo da semana passada. Quem estiver participando no chat, e aí o Daniel, nosso assistente de palco, ele vai nos ajudar com a informação de ver quem são as pessoas que estão mais participando, e no final ele vai fazer um sorteio eletrônico auditado pela BDS. Então vamos lá. Hoje a gente está recebendo duas convidadas de muito peso, quer dizer, de muito peso não, de peso. Ficou até feio. Cuidado. Olha a escolha das palavras. Cuidado. Pois é. Num dia que a gente fala de redação, eu vou e falo um negócio desse. No sentido metafórico, foi no sentido metafórico. Semântica, essas coisas é complicado. O peso moral. Então, duas convidadas de peso, e a gente tem aqui um assunto super delicado, e aí cada uma vai falar sobre isso, e eu estou aqui com ela e Daniel para a gente poder também debater. Que é o seguinte, a gente falou ao longo desse período do Diário de um Desempregado, nós falamos sobre o primeiro impacto, né? Nós falamos sobre... nós trouxemos a Kerly para falar também sobre, assim, construção de autoridade. No terceiro episódio, nós trouxemos a Tati Galo, que nos ajudou a falar sobre direitos trabalhistas. No quarto episódio, nós falamos muito sobre skills comportamentais, com uma moça que veio do Rio Grande do Sul, Ellen Vivanco. E hoje a gente vai falar sobre empregabilidade com a Andréia e com a Dalva. Empregabilidade é um conceito muito amplo, né, meninas? A gente sabe que ele vem não só quando a gente fala sobre a questão enfim, um bom currículo, um bom LinkedIn, que isso hoje é básico, como também a redação. E isso é uma coisa que a Dalva vai ser muito bem-vinda aqui hoje, porque não é só redação, é leitura e interpretação de texto, tudo isso. Eu vou começar pela Andréia para poder chutar para a Dalva. Andréia, a gente vê muita vaga, né? Todo dia a gente vê vaga no LinkedIn. E aí você vê o recrutador que coloca assim, procura um profissional com formação tal, escolaridade tal, experiência tal. Interessados que estejam no perfil, por favor, me mandem currículo para o e-mail tal. Primeiro comentário da publicação. Eu quero, como eu faço? E aí, Andréia? As pessoas, todos aqui, os convidados, as pessoas que estão aqui assistindo essa live, sabem que o pessoal tem preguiça de ler, não é, Dalva? Sim.
não é? Então, assim, as pessoas não leem, não leem. Então, assim como as pessoas não leem, não escrevem bem. Concorda, Talba? Bem, exatamente. É isso. Então, assim, resume nessa frase. Que não lê bem, não lê, não escreve bem. Mas isso impacta na recolocação, na sua opinião, Andréia? Impacta. Eu tive na minha trajetória de recrutamento e seleção, já tenho mais ou menos uns 15 anos na área de recrutamento e seleção, e eu via gestores, eu via pessoas de marketing, de publicidade, escrevendo errado. E eu falava assim, gente, isso aí assim, é um cartão de visita. O currículo é um cartão de visita. Então, se você entrega um cartão de visita com um erro de português, eu falo assim, é a primeira impressão, fica. Se você entrega um cartão com erro de português, um currículo com erro de português, como é que ela vai escrever um e-mail para um diretor, para um presidente, se já escreve um currículo assim? E eu vou agora para chutar a bola para nossa querida Dalva, mas assim, outro dia eu fiz uma publicação sobre isso, porque assim, existem erros que acontecem, tá? Eu outro dia dei uma cagada, o primeiro palavrão em Dalva, tá liberada já. Eu dei uma cagada. Eu escrevi ouve do verbo haver, na pressa eu digitei do verbo ouvir. Tá? Foi erro mesmo, não tem problema em reconhecer. Simone Martins, delicadíssima, fofa, chegou pra mim no inbox e falou assim, amigo, vou te dar um toque de amiga, não sei o quê. Mas ela veio cheia de dedos. Eu falei, pô, Simone, obrigado. E tem que falar mesmo, a gente dá mole, a gente escreve o dia inteiro, né? Então, assim, eu que faço currículo e eu não fico Ctrl-C, Ctrl-V, eu literalmente digito, a Andréia também sabe disso, né? Também faz o mesmo trabalho. A gente tem que redigitar até pra gente poder ver palavra-chave, ver se tá tudo empregado da forma certa, então a gente digita muito. E numa dessas a gente se confunde, né? Outro dia eu mandei para um cliente brasileira, cliente homem, ele, olha, só tem um detalhe no currículo, eu sou brasileiro. Aí quase que eu falei identidade de gênero, fofo. Não tem esse negócio, mas isso acabou. O país agora é livre. Eu vou botar brasileiros, né? Agora é aquela moda. Mas assim, tem erros que passam, e mesmo assim a gente tem que ter a humildade de falar, pô, desculpa, obrigado que me avisou e tal. Eu até reconheci publicamente a Simone, que eu acho isso besteira, de não ficar. Eu acho que é uma besteira, a gente erra. E agora, sim, tem erros que não dão. E aí, Dalva, eu fiz uma publicação sobre isso, já tem mais ou menos um mês, e um rapaz veio comentar que isso era um preconceito linguístico, porque eu vou te dar o exemplo dentro do que eu estou falando. Existe uma mania horrível agora da pessoa falar assim, por exemplo, Dalva, lê aí. E aí, como é que é o ler nesse caso? Lê com acento circunflexo, né? É a conjugação do verbo ler, né? Do terceira pessoa do singular, ele lê, ela lê. Ele lê. E aí as pessoas estão com mania de falar assim, e ler aí, né? As pessoas estão botando o infinitivo onde não tem, e onde deveria ter o infinitivo, as pessoas estão conjugando o verbo, né? Então, assim, me dar isso aí, isso está acontecendo direto. Para mim, a percepção é o seguinte, volta para a escola. E você, Dalva? Então, Bruno, foi bacana você tocar já logo de cara nesse assunto do preconceito linguístico, porque eu recebi um comentário desse hoje num post meu. Tá? Adorei aquele do autoconhecimento, tá? Adorei. Gostou? Muito legal. Preconceito, não só o preconceito linguístico, são tantos, né, tipos de preconceitos que existem. E são fatos, existem mesmo. E a pessoa veio falar, poxa, uma professora falando com preconceito linguístico. Aí eu escrevi lá um texto com os 3 parágrafos como resposta para a pessoa, porque, assim, eu preciso passar para as pessoas qual é a regra gramatical. Ela vai precisar, aí no processo seletivo, ela vai precisar para escrever, redigir o seu currículo corretamente, ela vai precisar para fazer um Enem, para fazer um concurso público. A gente não pode fingir que a regra normativa não existe e ficar condenando, isso é preconceito, isso é preconceito. Bom, se você está enxergando, né, superficialmente como preconceito, tudo bem, mas é um fato, você precisa conhecer.
Não, isso para mim, Dalva, soa como assim, eu tô errado, quero estar errado mesmo, é isso aí. Isso, você que é preconceituoso, deixa eu falar desse jeito que eu falo e acabou. Você vai falar do jeito que você quiser, mas existem situações, contextos em que será exigida a regra normativa. Não tem jeito, não tem como fugir disso. A Andréia falou, tá com erro no currículo, gente, vai ser eliminado de cara. Sabe? Não adianta a gente querer mascarar isso, mas isso é preconceito. Bom, que seja, mas é um fato, acontece. Eu estou sempre conversando com as pessoas e elas me relatam, caramba, uma pessoa da empresa X foi me mandar um contrato, querendo, né, me prospectar, escreveu para mim satisfazer. Vou falar. Gente, isso é um fato. As pessoas... Ela começou a ignorar a pessoa, sabe? Ela não tem condições. Só Deus salva nesse caso, velho. Só Deus salva. Que isso, gente? Só Deus salva. Mas as coisas acontecem o tempo inteiro. Então eu bato no martelo, gente, olha só, você vai falar do jeito que você quiser, você está na mesa de bar com seus amigos, você vai falar as palavras que você criou, inventou. As pessoas têm seus vocabulários próprios, né? Ok, beleza, mas quando você estiver numa situação, né, formal, você tem que ter um conhecimento mediano das regras para poder se sair bem. E ainda assim é feio, tá, Dalva? Porque assim, o que acontece? Ninguém te corrige, mas falam pelas costas, né? Quando você fala errado, quer ver o clássico? Eu até vou jogar pra essa pra Ellen. O tal do registro. Gente, aqui no Rio de Janeiro tem a mania de falar registro. Cada vez que alguém fala registro, morre uma criança na Namíbia. Já morreram duas, eu tenho que falar aqui 2 vezes. Ellen, Não repete de novo, por favor. Vamos salvar as crianças da Namíbia. Namíbia Esperança. Então é assim que funciona. As pessoas querem falar de gente, preconceito. A questão é como cada um lida com os seus, né? Eu sempre bato nessa tecla também. Não vamos ofender, machucar ninguém. Aborde sempre, né? Com carinho, com educação. E eu fiz um post também outro dia sobre isso. Se a pessoa está te procurando para fazer uma correção, ela leu. Se ela não tivesse lido o seu texto, ela não teria identificado um erro ali. Né? Então, já não está te expondo publicamente, né? Exatamente. A pessoa leu o seu texto, é um leitor seu. E ela te procurou para fazer a correção, ela está cuidando de você. Ela não está querendo te sacanear nem nada disso. Exatamente. As pessoas têm que, né, catequizar o olhar aí para as situações devidas, corretas. Eu acho assim, existem... já vou te passar a palavra, Ellen, porque eu não vou deixar a Ellen ficar calada, não. Existem situações em que a língua se adaptou. Por exemplo, você o tempo inteiro. A vossa mercê, né? É uma coisa que foi... Agora, por exemplo, quer ver um exemplo clássico? Nada a ver e o nada a ver, do verbo haver. E as pessoas escrevem nada a ver do verbo haver como se estivesse certo. Gente, nada a ver do verbo haver é o seguinte, um índio chega numa terra e fala assim, nada a ver. Nada a ver aqui. Então, assim, é muito triste, é muito pobre, porque se a gente parar para pensar, se a gente não sabe falar a nossa língua, se a gente não sabe escrever a nossa língua, é porque... Eu não vou terminar o palavrão porque a Ellen, fofa, vai assumir o comando Ellen. Eu acho que esses detalhes são muito importantes quando a gente está falando em recolocação, né, e na disputa por uma vaga. A gente já tem tantos obstáculos para chegar, né, na oportunidade, as vagas já estão, né, escassas. Se a gente cometer erros de português, erros ortográficos, a gente vai estar deixando oportunidades que já estão difíceis de chegar até você e irem em frente, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa tirar os obstáculos, limpar os obstáculos da nossa frente. Esse é o objetivo. Quanto menos obstáculos para nós chegarmos, avançarmos o quanto mais próximo dessa vaga, melhor. Então, assim, todos esses cuidados são extremamente importantes, porque realmente o recrutador barra num erro de português é o teu currículo que vai ser colocado de lado.
Então, né, pessoal, a gente não está num cenário favorável para deixar os erros de português nos tirarem de processos seletivos. Então, vamos pensar bem, aproveitar bastante as dicas da Dalva e da Andréia, que também vai falar bastante sobre recolocação. E o negócio é limpar os obstáculos. E, na verdade, eu acho que há erros e erros. Por exemplo, eu, às vezes, trabalho vagas bem operacionais. Eu trabalhei, por exemplo, uma vaga para uma empresa que o cara é técnico de TI, mas assim, não é nem técnico de TI, não, desculpa. Técnico de rede, o cara que vai subir em poste literalmente para fazer a instalação. Esse cara não precisa ter uma redação perfeita, assim, cá entre nós. Né? Claro que um currículo bonito, um currículo bem escrito vai fazer uma diferença. Mas assim, foi o que você falou. Eu não sei se foi a Andréia, a Ellen, uma das duas que falou, e eu não tenho memória, nem sou obrigado, o canal é meu. Então, assim, a gente... Lembrando que não estamos no canal, então não é teu, é nosso. Ai. Não, e detalhe que assim, o autor da série é o Daniel. Então, se ele falar não é, a gente cala a boca e fala, é verdade, Daniel. Então, não, mas assim, a gente tem proporções do que a gente pode errar. Se é uma vaga que realmente precise, demande uma escrita, eu particularmente jamais contrataria uma pessoa para responder um back-office, para responder um fale conosco, se eu visse erro de português. Agora, seja menos, eu acho legal falar, não é, Daniel? Ah, excelente, excelente. Eu sou um cara que eu me cobro muito em muitas coisas. E, embora não pareça, mas eu sempre gostei muito de ler aquilo que a Andrea falou, faz todo sentido. Se você... Não que eu escreva bem, mas se você lê, você consegue escrever. Isso é fato. Esses dias eu fiquei muito puto comigo mesmo. Ih, foi mal, gente. Desculpa. Tá liberado já. Eu fiquei bem, bem puta, porque... Porra, não pode. Aqui onde eu moro, a gente recebe aviso de correspondência por e-mail. Só que beleza, eu tenho o horário na cabeça, eu já sei a hora que... Só que a menina mandou e-mail de manhã. Aí eu acordei mais cedo, ia fazer alguma coisa, eu falei, vou passar lá para pegar. Aí cheguei lá, oi, tudo bem, não sei o quê. Aí eu falei, vou lá, vim pegar meu pacote. Mas é só a partir de 10 horas. Cara, aquilo me deu uma raiva, porque estava escrito. Entendeu? Eu não li. Então, cara, imagina, se com isso, cara, eu fiquei, meu Deus do céu, como que eu dei um mole desse? Mim. Caraca. Então, assim, eu me preocupo demais com isso, demais. Quando eu escrevo um post, seja qual entonação que for, engraçado ou não, eu leio, releio, vou lá, isso aqui ficou bizarro, edito, escrevi isso aqui errado, volto. Então, assim, eu acho que as pessoas deviam se preocupar sim com isso, para se recolocar. E muito. Não, e também o lance de ler tudo que está escrito num enunciado de uma vaga, gente, pelo amor de Deus. Se você tá, vamos lá, tô desesperado, mando 300 currículos no seu chamado, mas se você não consegue nem ler o troço todo, gente. A Flávia botou aqui no chat que ela ama o seja menos. Gente, seja menos tem que ser adotado. Seja menos é a melhor coisa da língua portuguesa no momento. Por favor, Pascoalete. A Flávia colocou ali, ela usa como brincadeira. É isso, eu acho que se as pessoas entenderem, conseguirem discernir, esse é o momento da brincadeira, eu vou usar o que eu gosto, né? Tem sempre aquelas palavras preferidas. Você pega uma licencinha poética, bota uma aspa, a pessoa vai entender o contexto. Mas, por exemplo, nessa situação, que é o nosso tema aqui, de processo seletivo, recolocação, você muda a chave seletora, fala, não, agora mudou a chave. Agora eu vou lá retomar, pega as dicas da Dalva, vai pegando as dicas. A mesma coisa também é que a gente pega, sabe? Muda a chave, gira a chave para poder atender ali o que é necessário. A gente também entra também em outra frente de a gente escrever rápido demais, né? E aí acontece um erro. Ou então a gente escrever VC, TB. Eu me policio muito com isso, né? Até para não acontecer isso também com meus clientes. Com meus amigos eu posso escrever assim, e com meus clientes não. Exatamente. Porque eu não me policio, porque é mais fácil TB também
do que escrever também, acento, não sei o quê, Com certeza. rápido, né? Mas, Andréia, sabe que outro dia eu estava assim, eu tenho esse mesmo pensamento, mas outro dia eu estava respondendo um cliente no WhatsApp, porque a gente acaba utilizando muito o WhatsApp como ferramenta de trabalho, né, normal, Normal. e eu ia botar um VC, e aí veio o senso crítico, o grilo falante, falando assim, porra, Bruno. E aí eu fui, apaguei antes de mandar e botei o você. Porque eu entendo que, assim, ali eu sou pessoa jurídica. Mesmo tendo no meu WhatsApp, né, a minha foto, tudo bem, a minha foto, né, sexy sem ser vulgar, mas ainda assim, porque eu sou, né? Então, isso aí não Sim, tem como. Sim, sim, divo, mas divo. assim, eu não pedi, eu vim assim. Então, ainda assim, a gente precisa colocar uma informação de uma forma que eu entendo que eu tenho que ser profissional, até mesmo no WhatsApp. E aí eu pergunto para você, Andréia, o WhatsApp cada vez mais é utilizado como ferramenta corporativa. Também faz parte uma escrita correta? Com certeza, eu acabei de falar, né? Eu me policio muito de escrever VC. Aí às vezes eu faço fiz que nem você. VC, aí depois falo assim: não, eu tô escrevendo pro cliente. Você encaminhou o currículo, não é o CV, não é o comando vermelho, Uhum. não é Só o quem é do comando Rio vai vermelho, entender. Só quem é do Rio vai né? entender. Quem é do Rio aí já sabe o que eu tô dizendo. Não é o comando vermelho, é o currículo, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, até porque nós temos aí outras pessoas que trabalham com a mesma coisa que a gente trabalha e tudo. Então, as pessoas, às vezes, é muito formal. As pessoas, assim, às vezes, eu atendo muito seniors, né? Então, assim, eles exigem muito. Eles são criteriosos, são chatos. São chatos, não. Não é nem só ser chato, né, André? A gente pega muito diretor, muito executivo. Pois Pois é, é. são chatos. É o que a gente tem que seguir, mas às vezes a preguiça de escrever, a preguiça de falar, você vem, qual aqui em São Ah, Paulo, qual é? Eu gosto. aqui em São Paulo, Qual é, meu irmão? Qual é? Eu algumas gosto. pessoas, algumas pessoas reduzem o bom dia, falam assim, dia, tarde, em vez de falar boa tarde, dia, boa tarde. Eu falei assim, caramba, eles estão reduzindo as palavras. Eu estou reduzindo, não fala bom dia, fala dia, boa tarde, tarde, noite, noite, boa noite, em vez de noite. Eu falei assim, gente, o pessoal reduz, algumas pessoas daqui reduzem o bom dia. Eu falei assim, caramba, eu tô com preguiça de falar. Gente, morri com Flávia Schmidt aqui, André. Ela botou. Ah, quem não usou um TMJ? TMJ, para quem não conhece, no Tamo Rio, junto, né? tamo junto. Eu, Agora, hein, Bruno? ah, Só para continuar nesse assunto, eu tive muita. Não que eu não saiba escrever, pelo amor de Deus, mas eu tive muita dificuldade com essa questão da formalidade, enfim, de não substituir palavras, não cortar palavras, diminuir palavras, quando eu vim para o LinkedIn. O LinkedIn quer dizer, ainda continuo não sendo muita coisa, mas eu era muito menos do que eu sou. até porque, Daniel, desculpa te cortar, mas no Não. Facebook a gente sempre usou muita abreviação. E a gente vem do Facebook. Só que assim, eu vim do Instagram, que o Instagram tem menos caracteres ainda para você escrever. Uhum. Então, assim, no Instagram não é que era um trabalho, mas eu tinha ali muito mais frequência do que eu tenho no LinkedIn, muito mais seguidores, enfim, eu falava para um público que me ouvia. Só que não era profissional. E essa mesma pegada, post de domingo a domingo, convidado para eventos, todos os eventos super informais e tal, enfim. Quando eu fui tentar trazer essa escrita pro LinkedIn, nossa, foi tenso. Acho que, sabe, não rolava, eu sentia que a galera não gostava e tal. Aí eu mudei radicalmente e me readaptei. Mas eu vim no caminho contrário, engraçado. Eu Tudo é uma cheguei... adaptação. Tudo é mas uma... olha só, eu cheguei no LinkedIn totalmente formal. Totalmente formal. Não, hoje eu não sou formal, mas Hoje eu eu brinco. era muito pior, cara. Eu era muito pior, muito pior. Tem uma pergunta aqui. A Leia Maria está falando sobre foto de perfil no WhatsApp. Se pode ser mais leve ou não. Então, a gente entende que o WhatsApp é uma ferramenta pessoal, né? E aí eu sempre convido as pessoas a refletirem
na questão do bom senso, né? Porque assim, eu não vou pôr uma foto minha de biquíni no WhatsApp se eu sei que eu estou procurando uma vaga, né? E que recrutadores vão ter acesso ao meu número ou ao meu Depende da perfil. vaga. Não precisa, obviamente, estar lá com um longo, né? Aquela coisa super produção, mas eu tenho que ser coerente, né? Então, pensem bem nessa questão. Eu sempre convido a pessoa a fazer a reflexão. Se você olhasse a sua foto, você se contrataria? Tá, Eu me contrataria, eu tô lindão. Deixa eu ver aqui, parece que eu me contrataria. tá Eu tô me lindão, amo, eu tô eu me lindão. que você quer passar, a imagem que você realmente é. Então, assim, é esses cuidados, né? É bom senso na hora de você selecionar a foto que você vai colocar, mas é óbvio que a gente não precisa lá, né? Os meninos estarem de terno e gravata, as Eu tô meninas. de O terno, tá Daniel muito está. bonitinho. O Tá Daniel muito está. Vocês bonitinho, ó. contratariam o Daniel, chat? Chat, por favor, vocês contratariam o Daniel Cunha? Olha só que coisa linda. Mas isso foi um registro de um momento que ele gostaria de deixar, né, marcado no WhatsApp dele, mas não é uma exigência. Então, assim, você precisa se sentir confortável naquela imagem que você está representando sua, né? Agora sim, gente, biquíni, sunga, né? Essas coisas, foto sem camisa, aí já compromete. Cerveja. É, E lembre-se sempre, quer usar biquíni? Pensa bem, o Brasil não é obrigado a ver isso. Fala, André. Ô, Bruno, eu vi uma pergunta aí no chat. Vamos dar uma lida aqui, que eu me perdi um pouco. Gente, o Tadeu colocou que se ele colocar uma foto sem camisa, a Herbalife contrata ele. A Leia tá falando Uma biquíni, pergunta não. sobre Leia, isso. preferencialmente não. Eu acho que a tua imagem, assim, tudo bem, não é imagem profissional. O WhatsApp é uma ferramenta totalmente pessoal. Mas eu acho que a imagem, se você está buscando recolocação, eu recomendo não. É A melhor. Andréia tá de dedinho levantado. Fala, Andréia. Tá quase, meu dedo tá quase dormente aqui. Leia, eu trabalho com assessoria de carreira e também eu já tive cliente sem camisa na foto. Eu falei assim, tomei um susto. Assim, ele tá pelado. Pelado. Tem um tronco desse tamanho assim, fortão, sabe? Eu falei assim, olha só, sua foto tá bonita pro Facebook, mas pro WhatsApp, não. O WhatsApp, às vezes o recrutador não consegue falar com você por e-mail ou telefone, enfim, eles vão te adicionar no WhatsApp. Quando adiciona no WhatsApp, vê aquela foto lá, você, um negócio largo assim, peito de pombo assim, né? Eu falei assim, olha, troca essa foto, por favor. Porque isso aí tá muito chamativo. Coloca uma foto, não precisa ser foto de formatura, foto de casamento. Seja você, né? Desculpa que o Tadeu botou a imagem da foto da Graciane. Peito de pombo, Leia, muito engraçado. E a outra cliente, ela estava de sainha curta, assim, bebendo, não sei se é cerveja ou se é vinho. Putz. Depende da vaga, ué. Eu Sensualizando. também acho. Depende para que ela se candidatou, pô. a gente volta àquilo que eu falei, né? Qual é a imagem sua que você quer passar para as pessoas, né? Se está condizente, é a mesma coisa. Você vai contratar uma pessoa lá para trabalhar na praia, enfim, aí até pode fazer sentido, né? Mas Ela é muito fina, né? Trabalhar na praia. Trabalhar naqueles bares e restaurantes de Copacabana. quiosque, né? Algo... Sem dúvida, ali na Avenida Atlântica. Fala, Daniel. Não, tava Parece que você tinha feito isso aqui. Não. Continua aí, gente. Entendi. Eu acho que foi Daniel, a por Leia exemplo, que ele falou fez uma sobre o crossfit só corte na de Praia da cabelo. Barra. Cara, você vai ficar. Esse negócio já acabou, a gente já vai encerrar. Olha quantos diários tiveram, mas tem vídeo. O Brasil tá perguntando o seguinte, Daniel, a direção tá soprando aqui. Tá frio, tá No chovendo. último episódio, vai ter vídeos na praia? Tá frio, cara, tá frio. Tá frio. Fala, Dalva. Bruno, eu vi que passou uma pergunta aí sobre a expressão currículum. Currículum vitae é uma expressão em latim.
tá? Nós temos já a palavra aportuguesada, currículo. Deu uma leve engasgada aqui. É currículo, viu? A pessoa que perguntou aí, currículo vitae ficou no passado, ficou lá atrás. Currículo, né? Currículo tá lá no dicionarizada, né? Aportuguesada direitinho. A gente pode usar. Eu acho que hoje em dia as pessoas se deparam com currículo vitae, devem achar bastante estranho isso, né? Eu já pergunto assim, quantos 60 anos a pessoa tem? Quantos 60? Porque é uma expressão latina, enfim. Eu nunca mandei um currículo. Não, talvez seja até uma vontade de parecer erudito, mas aí não fica adequado. Eu também acho. Né? Você, né, como parte aí de recrutamento e seleção, vê que não fica adequado mesmo. Eu acho meio... Assim, não que seja reprovável, mas, por exemplo, eu acho feião quando a pessoa bota CV Ellen Vivanco. Não, quer ver outra coisa horrível? A Andrea vai concordar comigo. Bota assim, Ellen Vivanco ADM. Ellen Vivanco publicidade. E aí você já sabe que a pessoa tem 2 currículos. Então, assim, tudo bem você ter 8 currículos, mas na hora que você for mandar, renomeia só o currículo Ellen Vivanco e manda daquela forma, né? Eu acho que é isso. É isso. São esses detalhes que fazem a diferença na hora da seleção. Exatamente. Outro cuidado também é o e-mail. Vou falar disso agora. Cara, sintonia, hein? E-mail, gatinha do Grajaú, @hotmail.com. Outra coisa, não, pior do que Gatinha do Grajaú é Gatinha do Grajaú _ 2012. Gente, já tem 7 anos que você não é mais Gatinha do Grajaú. Esquece. Entendeu? Aí ou você renova anualmente, ou é que nem faixa de misa, amor. Você já perdeu. Olha só, gente, antes da gente dar continuidade, que o chat tá uma zoeira só. Hoje a gente não tá profissional. Lembrando que os mais participativos do chat, assim como na semana passada a Leia ganhou uma simulação de entrevista que foi feita hoje, né, Leia? Fala bem da minha simulação, hein, Leia? Pelo amor de Deus. A gente está sorteando também uma sessão de coaching com a Ellen, né? A Leia Maria espontaneamente botou top, obrigado, Leia. Não, na verdade, Bruno, assim, não é quem está participando mais. Vou pegar a galera, os participantes que estão aqui colaborando, e no final a gente vai fazer outra vez. Né? Isso aí. Isso. Então, quem estiver comentando tá elegível para o sorteio, né? E na semana que vem a gente vai sortear uma corridinha com o Daniel. Quem for de fora não vai rolar. Exatamente. Mas a gente podia, não exatamente sortear, mas a gente podia organizar aqui no Rio um café, né? Eu, Dal. Vamos, pô. A gente pode chamar quem tiver aí do Rio pra... Tá gravado, hein? Por mim de boa. Né? A Andrea vem pro Rio só pra isso. Eu Só também. pra tomar um café com a Gente. Não, mas Flávia Schmidt é uma pessoa que eu já quero chamar há algum tempo. Não, Flávia, vocês não precisam se convidar, eu já ia te convidar, mas ok, tá convidada. E o Tadeu Fayad aqui tá colocando que vai fornecer uma das camisetas que ele está produzindo para sorteio. Pô, Tadeu, obrigado. Poxa, que bacana. Obrigado. Ou seja, a gente tem que fazer o Diário do Desempregado até a edição 17, ok? Entendi. Certo, produção, ok. Posso fazer uma pergunta? Sim. Já que nós estamos falando muito aqui, né, sobre linguagem, escrita, enfim, falada, a Andrea, eu acho que vai saber responder para a galera aqui, que eu acho que a mesma dúvida que eu tenho, acredito que seja de outras pessoas. Andrea, o corpo fala? Numa entrevista, você tá dizendo uma coisa, mas tu tá aqui, ó, fazendo um monte de coisa diferente, entendeu? Então, assim, que dica que você tem pra gente aí na hora de se... Claro que não vai ficar... Não, mas assim, como você trabalha com seus clientes, claro que você deve trabalhar vagas que exigem mais, enfim, da pessoa, mas assim, queria que você falasse pra gente um pouquinho também, já que estamos falando de linguagens, né? Sim. Eu falo que a entrevista, né, presencial, é um bate-papo.
É um bate-papo que você não conhece a pessoa do outro lado, a pessoa quer te conhecer. E vamos conhecer quem é você, me conta aí da sua experiência e tudo. É um bate-papo. Você não vai ficar roendo as unhas, você vai ficar mexendo o pé, tendo tipo uma convulsão, né? Não vai, né? Eu quero ser contratado. Tá beijando a perna. A Priscila botou que você fez a dança do boneco do posto, Daniel. Bonecão Já do está muito imaturo hoje. Eu tô amando. Assim, é você ter os braços, as mãos, também à vista do recrutador, ou então coloca a mão na coxa, aqui embaixo, pode gesticular, não gesticular toda hora, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, aí deixa o recrutador tonto. Então, assim, é uma posição confortável para você. Você coloque as mãos assim na sua coxa, ou então em cima da mesa. Você pode gesticular, olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Então, assim, é um bate-papo. Bate-papo, você não fica nervoso, você não fica tenso. Você vai falar sobre você. A pessoa não conhece, só viu lá um papel lá escrito teu nome, teus dados, sua experiência. Então, a pessoa quer conhecer você. Então, é você se vender na hora da entrevista. Então, para isso, tem que se preparar. Então, essas dicas, assim, de mãos e tudo, assim, olhar para cima, olhar para baixo. Não, gente, olhar, ó, olho no olho. Olho no olho. Não é encarando. Tá? Psicopata, né? Nós estamos por favor, né? psicopata. Psicopata, né? Mas assim, Andréia, uma coisa que... Mas, Andréia, só em complemento, assim, 70% da comunicação é não verbal, né? 70%. Então, você pode falar o que for, Ellen também entende disso, pode me corrigir se eu estiver errado. Quer ver uma coisa que eu acho muito aflitante num processo seletivo? Ellen, vai me falando alguma coisa aí da vaga, por favor. Inventa aí, quem sabe faz ao vivo. Eu sou candidato a Ellen recrutadora. Ok, nós precisamos de uma pessoa que ela tenha comprometimento, né? Que seja bem engajada no time. E vai atrás dos seus resultados. Não tem isso, Andréia? Não tem isso, Ellen? Nossa, que agonia, né? E a pessoa fica, Você fica assim, gente, tá 3 de um AVC. Então, assim, pelo amor de Deus. Não pode. Porque, assim, cada um externa seu nervosismo de uma forma, né? Tem candidatos que ficam muito nervosos em processo seletivo e que aí ou chegam falando pra caramba, mas assim, fala sem parar, ou fica nesse nesse compasso de ou então não fala, não trava, né? Não produz, não trava, gagueja, faz o inferno. E assim, não dá. Mas o é de matar. O é terrível. Outra coisa, Ellen, vamos lá. Pergunta pra mim quais são as minhas características mais positivas. Eu não quero nem ouvir, Bruna. Então, Bruno, conta pra gente quais são as tuas características positivas, os teus pontos fortes, no que você se destaca, meu amigo? O registro das informações, entendeu? A minha dicção, meu português, graças a Deus, entendeu? Adiantou? Então, assim, tem que ter coerência, o som tem que combinar com a imagem. Outra coisa que eu já vi, gente, por Deus, eu já vi. Me fala aí qual é a sua principal característica. Eu sou muito motivado. Sou muito engajado, eu me dou muito bem em equipe. Proativo. Proativo e dinâmico. Eu falei, gente, olha, eu vou falar um negócio. Ainda bem que ele falou, porque eu estava na dúvida se era a voz de Deus ou se era dele. Aí eu tive certeza que era ele. Então, assim, a gente tem cada coisa que a gente vê. A gente está falando isso, mas não é para debochar de ninguém, é porque realmente assim, são cuidados que você tem que ter dentro do processo seletivo. E eu acho que tem coisas, Dalva, que, assim, por exemplo, concordância verbal, concordância nominal, que a gente nunca deveria não ter aprendido, mas que a gente tem que ter um cuidado extra, não é? É verdade, é verdade. Eu sempre digo, concordância verbal, faz a pergunta para o verbo. A maior parte dos erros de concordância, primeiro, são porque as pessoas não releem seus textos para irem lá, corrigir e tal, uma concordância ou outra, e também porque não perguntam para o verbo. Deixa eu pensar num exemplo aqui. Exemplifica pra gente, que essa eu mesmo não entendi.
Deixa eu pensar aqui num exemplo. Nós. Peraí, deixa eu pensar aqui. Pergunta pro Verbo. Verbo, vai ter o que para comer hoje? Nós estamos aqui fazendo uma live. Quem está fazendo? Quem está fazendo? Nós. Somos nós. Nós. Então, aí, no caso, nós estamos fazendo, porque se por um acaso tiver esquecido, colocou um nós está, você responde, está no plural, vai lá e pluraliza o verbo. Deixa eu pensar em outro exemplo aqui mais... Nozes. Você sempre pergunta para o verbo. Eu não sei se eu vou te ajudar, mas, por exemplo, quando a gente acaba confundindo a gente com nós. Então, assim, oi? Não, estou pensando aqui em outro verbo que não seja o estar e tudo. Não, mas eu não sei se aplica, mas olha só, tem casos em que a pessoa pensa em falar nós e fala a gente e acaba conjugando o tempo errado. Então, por exemplo, a gente vai, aí vira nós vai. Uhum. Exatamente. Ou a gente vamos. Ou a gente vamos. Né? Ou a gente vamos é mais comum. Né? Eu acho mais bonito. A gente dá a ideia de muitas pessoas no raciocínio. A gente é um coletivo de pessoas, certo? E a gente escrito junto. É o 007. A gente especial. Né? O 007. Sempre perguntar para o verbo, que ele vai te dizer quem é o sujeito dele, se está no plural, se está no singular. E aí vamos estar avaliando, estou vendo aqui no... É o gerundismo, né? Também que é aí um vício muito comum de linguagem também, que a gente procura evitar nessas situações mais formais. Mas aí foi até bom falar de gerundismo, Dalva. O gerundismo, embora seja incômodo, ele não chega a ser um erro de português, né? Depende. Se você colocar aí nesse gerundismo 3, 4 verbos, complica bastante. Se você usar uma locução verbal com 2 verbos, não tem problema. De fato, não tem. Eu só quero fazer uma rapidinho. Desculpa, Dalva, rapidinho, porque a Ellen caiu, mas ela se levantou e retornou. Consegui voltar verdade. pelo celular. Seja bem-vinda de volta, Ellen. Mas essa questão do gerundismo é essa, se você usar, o que eu vi aqui no chat, vamos estar avaliando, complica. Aí não dá, né? Um pouquinho. Vamos avaliar, tá? Vamos avaliar, reduz. Tem uma dúvida aqui já para dar aula já. Uma pergunta, inclusive. iPad de Priscila. Lê aí, Daniel. Dalva, me tira uma dúvida sobre amostra ou mostra. Ah, é verdade. Não é amostra de amostragem, não. Porque tipo, me amostra o sol. Me amostra a sua Por exemplo, me mostra o sol ou me amostra o sol. O verbo mostrar, né? Amostra é aquele substantivo para uma amostra, sei lá. Uma amostra, né? Uma amostra de, sei lá, de célula, uma amostra. É um pedacinho de alguma coisa que está representando um monte, vamos dizer assim. E mostra, não. Mostra é de você ver. Sim. Onde? Oi? Me amostra o sol. Não, me mostra o sol. Mas muita gente fala me amostra, principalmente aqui no Rio. Sim. Gente, eu tô gongando o Rio, mas é verdade. Gente, é no Rio que eu ouço registro, é no Rio que o povo fala do Nordeste, você vai em Pernambuco, o português perfeito deles. Não tem um erro de português, conjugação verbal perfeita, entendeu? Vem aqui no Rio, é minha amostra, eu registro. E o Rio Grande do Sul, então? Tu falastes, tu mostrastes, tu percebestes. Eles usam Olha, vou te falar, fica incomodado. Ó. Tu que é a pessoa usada por eles. Me amostrar vozeloeio. Eu chego a ficar incomodado, gente. Assim, a Ellen, ela é do Sul feito. Ela está no Sul, mas ela não fala esse tu tanto. Mas assim, você conversa com o Luciano, você conversa com o Patrícia Bonner, dá incômodo, porque assim, a gente se sente ignorante, gente. Tu vai, é uma mudança da pessoa. Conjuga certinho. Nome Né? pessoal. Não se sinta mal, Bruno. Não se sinta mal. Não, eu sou do Rio, né, gente? Aqui no Rio, a gente teve governos que roubaram a gente por muitos anos, a gente não teve educação mesmo. E tá todo mundo preso, então é isso, a culpa é dos governadores. Eu acho que assim, o certo seria formulários padrão
ou o padrão acompanha o formulário, Dalva? Padrão aí não vai ser pluralizado. Só o primeiro termo. Enunciados, padrão. Formulários, padrão. Padrão está qualificando ali, né? Especificando aquele substantivo, o enunciado, ou o formulário, ou o que for, né? Qualquer outra coisa que seja uma norma padrão. Ó, já temos aí 5 pessoas pro café, hein? O Tadeu, a Priscila, do iPad, a Flávia Schmid. Não, já temos 6. Daniel, eu e Dalva. Só tem que ver onde vai ser esse café. Pode chamar. Não, tem Flávio. Tem na Flávio cafeteria do Flávio, na cafeteria do Flávio. Inclusive, eu nem falei, desculpem, tá, gente? O Flávio hoje não pôde estar aqui. Inclusive, o Flávio hoje deu uma entrevista para a Band News, porque, assim, eu sou muito criterioso de quem eu chamo, tá? Só quero deixar isso muito claro. No meu canal, eu só chamo quem dá entrevista. Não deu entrevista, vai para outro canal aí, que aí é onde está mais adequado. No meu canal, a gente que dá entrevista, a gente que se expõe na mídia de alguma forma. Obrigado. Voltando ao assunto. Café no centro do Rio, boa, Tadeu, centro democrático, né? Centro democrático. É democrático, só eu que moro longe mesmo. A Flávia tá falando que ainda não viu. A Fátima também, né, o Dalva? Com certeza. Falta a Andréia. Vamos organizar isso sim. Vamos, na semana que vem a gente vai organizar o evento. Caceta, desvirtualização. O Anderson, faltando essa palavra, eu esqueci. A desvirtualização. O Daniel tá falando. Tadeu é de Niterói. Mais longe que eu, Tadeu, foi mal. Daniel não, Tadeu. Mais longe que eu. A Naftali. Gente, olha só. Vocês acreditam que semana passada a Naftali falou que ela não se chama Naftali? Que pronúncia. Tá escrito ali, gente. Não, mas que pronuncia diferente. Como que pronuncia? Não interessa pra mim, dessa que continua sendo Naftali, só quis comentar isso. Então, meu amor, assiste live minha há 6 meses. Eu tô chamando de lá Naftali há 6 meses. Agora já não vale mais, já é uso capião, é Naftali. Já tá registrado. Já tá registrado. O Tadeu botou a live, é dele, ele chama como ele quiser. Muito obrigado, Tadeu. Então... Gente, hoje a gente está muito imaturo. Então... Bruno, eu quero dar uma dica para o pessoal. Deixa eu abrir aqui um aplicativo. Opa! Super importante para ter no celular, para consultar a grafia correta das palavras. Porque assim, a gente não sabe tudo, eu não sei, vocês não sabem, ninguém sabe. Eu recorro para os sinônimos. É um caminho. Isso, é um caminho. Mas eu vou mostrar aqui, vamos lá. Porque assim a gente está sempre adquirindo conhecimento, né? Com certeza. Enquanto a Dalva procura, Ellen e Daniel, tem vezes... Dá para ver? Não, o reflexo não vai deixar ver. Não vai dar, não. Não, qual é o nome do aplicativo, Dalva? VOLP. Volpe. Então, anotem aqui. Volpe. Pode baixar, baixa no celular. Tá em dúvida da grafia de exceção, de excesso, essa é clássica, né? Exceção, excesso. Joga, começa a digitar lá no Volpe, que ele completa a palavra para você. E ele também dá a classe gramatical, se é substantivo, pronome, adjetivo, verbo, tá bom? Essa é a nossa referência ortográfica da língua, totalmente confiável, tá? Que a gente não sabe tudo, as dúvidas tá baixando. Sempre vão pipocar, então vamos usar os recursos, né? Fala alguma coisa, André, que senão não aparece. É esse? Isso! Esse. Volpe. Isso aí. Agora, é engraçado que assim, não sei se é a percepção de vocês, mas comigo tem muito isso. Eu, às vezes, quando na pressa eu escrevo correndo, se eu olhar, se eu publicar direto, ferrou, né? Mas se eu olhar antes, mesmo que eu não esteja, mesmo numa leitura dinâmica, tem alguma coisa que me salta aos olhos de que está errado, aí eu paro para reler. Eu também. Tipo assim, eu também. Tem algum desconforto visual ali de que tem alguma coisa errada, né? Fico feliz que eu tenha isso, né? É aquela coisa que eu falo, né, gente? Para casar, você tem que ter alguns critérios. Redação, dente... Deixa quieto. Deixa quieto que a live não é esse assunto. Então, tem que ter dente, gente. Em nome de Jesus, não tem, Dalva? Pode não ter bens, mas dente tem que ter, pelo amor de Deus. Então... Vamos lá.
Ai, gente. E Olha, sobre a redação, eu posso perguntar... Tem que ter. Bruno, eu posso perguntar para a Andréia? Você pode fazer o que você quiser, o canal é teu, amiga. Andréia, com relação à redação, não sei, nos seus processos, ou como você orienta, né, os seus clientes, tem tema específico, ou são redações com temas livres? Como as empresas costumam pedir? Para eu poder dar uma orientada aqui. Meninas, o Tadeu botou aqui, nessa rodada os candidatos fazem perguntas entre si. Tadeu, nessa rodada... É verdade. Vamos lá, André, 30 segundos para a réplica. Olha, a gente depende da vaga, né? Normalmente é tema livre, o pessoal errar bastante. É o critério para selecionar mesmo. Para errar bastante, porque a pessoa livre, vai, escreve. Fala palavrão, fala palavrão para você ver, ó. Para você ver. Fala. Escreve VC para você ver. Então, assim, dependendo do cargo, talvez a área de gestão seja mais um case que aconteceu na empresa, como é que você deveria, alguma coisa assim. Mas, na maioria das vezes, é o tema livre. Você não acha, Bruno? Sim, acho que... Eu não gosto muito de redação. Eu acho que, normalmente, redação a gente pede muito por grafologia, né? É para ver a grafologia do candidato. E, claro, você vê se tem uma mínima estrutura de texto, né? Porque, como eu falei, a língua portuguesa está muito pobre, as pessoas não sabem escrever. Se você pegar, assim, uma redação de 3 parágrafos, você já fica assim, Jesus, peraí, mas o que ele estava falando do primeiro que tem a ver com o terceiro? É realmente, assim, um porre de daime que a pessoa toma e vai escrever ali. Então, o negócio é feio. Fala, Ellen. Eu tenho uma pergunta, pode ser Bruno ou Andréia, sobre redação no processo seletivo. Tá. Quando é estipulado, por exemplo, você tem que escrever uma redação de no mínimo 1,5 páginas. O que isso significa? Que a pessoa tem que escrever o que normalmente o recrutador quer? Que ele escreva mais ou 1,5 páginas já está suficiente? Mas é máximo de 1,5 páginas? Não, no mínimo. Gente, eu acho que esse recrutador ele não tem nada para fazer. Eu acho, do coração. Eu já tive clientes com situações assim. Não, André, vamos abrir a caixa preta. Alguém lê a redação? Você lê a redação? Seja muito franca. Assim, eu já li sim. Algumas vagas precisam. Sim. Já li, sim. Assim, o padrão mesmo as pessoas fazem 25 linhas. 25, nunca vi 1,5 folha, porque você tem que encher muita linguiça, né? Sim. Olha, eu particularmente vou ser muito honesto, tá? Mas assim, também é o seguinte, cada um tem o seu cliente, tá? Não tem verdade nem mentira aqui. Sim. A André, de repente, estava trabalhando para um cliente que fazia exigência da redação. Eu nunca tive esse cenário. Eu faço leitura dinâmica e faço uma mini análise grafológica no sentido de pressão da caneta no papel, se a pessoa tem uns garranchos muito loucos, entendeu? Porque, assim, pela grafologia, você tem um mínimo de informação se a pessoa tá muito doida, esse tipo de coisa. Não, a Flávia tá perguntando assim, ela sempre soube que era para grafologia. Sim, mas, por exemplo, eu não sou grafólogo. Eu tenho um cursinho de grafologia, mas eu tenho noções. Mas eu não me sinto, por exemplo, apto de julgar alguém pela grafologia. Mas, normalmente, o som combina com a imagem. Quando a grafologia não é grande coisa, a redação geralmente também não é grande coisa. Mas, assim, a minha leitura, Bruno, a minha leitura é dinâmica. Okay. Até porque, vamos lá, tem 30 pessoas no processo, você vai ler 30 redações? Eu não leio. A minha você leria. A minha você leria. A sua eu já leio de graça, filho. Pô, tu ia chegar lá e falar, caraca. Eu acho que esse negócio que a Ellen falou de mínimo 1,5 páginas, primeiro, se é 1 página frente e verso, já está matando a grafologia do negócio, né? Porque a grafologia, necessariamente, você tem que ter uma folha em branco para você poder ver o verso. Normalmente, utiliza-se folha de papel ou ofício mesmo, né? Muito embora de caderno também dê para ver, mas é porque a do caderno, por ela ser mais fina, a caneta já fica com uma pressão maior.
entendeu? Eu acho que até a questão da linha, né? O quanto a pessoa escreve numa linha reta e não aquela coisa toda torta, né? Uhum. Não, e estrutura também, de parágrafo, onde começa a tabulação do negócio. Aham. Né? Porque isso é o seguinte, tem que gritar visualmente legal para você, né? Agora, claro, erros de português, porque erro de português, gente, é um negócio que salta aos olhos, não salta, Dalva? Salta. Salta, cara. Falta, isso que eu ia falar sobre o critério macro, porque tem o critério macro e tem o micro. No critério macro, é essa questão da estrutura, né, das ideias. Se a pessoa sabe, ela coloca uma ideia, desenvolve, exemplifica, né, traz mais alguns exemplos e encerra. A pessoa precisa saber estruturar. Por isso que é importante a questão do rascunho. Pede uma folha para fazer um rascunho, que aí vai lá. Nossa, minha cabeça está a mil. Coloque em tópicos. Por exemplo, as palavras que não podem faltar no seu texto. Resultado, por exemplo, né? Resultado. Não pode faltar essa palavra. Eu vou ter que encaixá-la em um determinado momento no meu texto. Excelente dica. Experiência. Enfim, aí por aí vai. Determinadas palavras que não podem faltar. Isso já norteia o seu texto, a sua produção. E abusa do rascunho mesmo. Começa, não, eu vou contar sobre esse case aqui. Começa a estruturá-lo, depois relê, vê se encadeou direitinho as ideias, tem início, meio e fim. Essa é a ideia macro. Aí a micro, Bruno, é justamente essa questão dos erros, dos errinhos ali, problema de coesão. Procura reler, corrigir. Se passar alguma coisa, porque sempre vai passar, tá, gente? Alguma coisa sempre vai passar. Mas se o seu texto estiver coerente, você conseguiu passar a ideia que você queria, estruturou direitinho os parágrafos, não vai ser uma vírgula, uma crasezinha errada que vai te detonar. É verdade. Diminui. Falando na crase, segura ela um pouquinho aí, porque assim, a Ellen tem que pegar um voo agora para Normandia, que ela vai fazer um negócio para mim do Bruno Resolve no exterior. Então, Ellen, quer suas considerações finais? Gente, fantástico, adorei essa live, realmente está muito produtiva. Eu só preciso sair em função de agenda realmente, mas aproveitem bastante, participem. E eu já estou muito ansiosa para saber quem será o sortudo ou a sortuda que irá ter uma sessão de coaching comigo. Ellen, o voo já está no teu rooftop, tá? Olha só, a gente já conversou sobre isso mais cedo. Tá bom. Gente, obrigado, Ellen. Semana que vem você está no último episódio aqui com a gente, né? Perfeito. Até a próxima semana, pessoal. Então, quem quiser a Ellen, gente, é só subir a hashtag Eu Quero a Ellen. Tchau, Ellen. Beijo, gente. Beijo, amor. Até semana que vem. Até. Então, a gente sabe que a crase, ela é uma... É engraçado que assim, a crase e o acento agudo, eles são usados das piores formas possíveis. Quer ver um negócio que me agride? Quando eu vejo assim, 8 às 14, o as com acento agudo. É por isso. E eu tive uma professora maravilhosa, que eu não vou falar o nome dela, porque o método dela é pouco ortodoxo, mas todos nós aprendemos. A crase é lésbica. A crase é lésbica. Ai, Por causa do A com A, né? A crase só vai com palavra feminina, a crase é lésbica. Vai A com A. Olha, eu vou te falar, a gente aprendeu. Ai. Gente. É cada um com seu método, né? Gente, a crase é lésbica. Contou do aluno não esquecer regra de crase. Que momento, hein, Bruno? Que momento. Inclusão LGBT desde a 6ª série. Então a gente... Mas assim, a gente... Professora de vanguarda essa. Professora de vanguarda, maravilhosa professora, inclusive. Ela fez a gente... Ela dava prova de verbos, era muito engraçado. Ela dava prova de verbos. A gente tinha Caramba! Ela tinha prova normal, tinha teste, né? Porque normalmente professora de ensino fundamental faz teste e prova, né? Para fechar o bimestre. Ela tinha um teste valendo 7 e uma prova de verbo valendo 3 para fechar o teste. Prova só de verbo, só de verbo. Aprendeu, não aprendeu, Bruno? Sensacional, ela é sensacional. Ela é sensacional, sou fã dela até hoje.
Mas, enfim. Não, mas é verdade, é verdade. Eu acho que o professor de português não que as outras matérias não sejam, mas assim, se a gente não sabe escrever a nossa língua natal, ferrou, né? Porque eu não falei um palavrão hoje ainda, né, que eu lembre. Aí, aqui, ó, Eu disse que ia falar, acabei não falando, né? Pois é, tá uma leite, tá uma diva. Tem uma pergunta aqui, ó. Pode falar palavrão, ela já saiu. Ah, eu nem vou falar o nome dela para não falar errado, que ela já brigou contigo, vai brigar comigo também. A amiga do Bruno. Quem? Naftali? É, Naftali? É Naftali. Pode Naftali. falar Naftali, eu libero. ó, ela pergunta aqui, ó, no vagas.com, quando você se candidata a algumas vagas, é obrigatório realizar uma prova de português Verdade. e a outra de raciocínio lógico. Vocês concordam? Sim, é um critério do contratante, eu acho que elimina metade. Concordo, sim. E acho, inclusive, que prova de raciocínio lógico é muito importante. Não o extremo, não o exagerado. Tá? Eu já vi provas de raciocínio lógico que não é o normal. Mas prova de raciocínio lógico, tipo, de você saber lidar com coisas básicas, sim. Eu acho que pelo menos o raciocínio rápido, sim. Mas eu acho que mais importante que raciocínio lógico, para mim, é português. É. Cara, Para fazer a fotografia, prova de redação é muito raciocínio importante. lógico, você precisa ter um bom conhecimento de português, para poder Tem que interpretar interpretar, É exatamente. verdade. raciocínio lógico. Você tem que É ter uma verdade. boa interpretação para conseguir fazer a prova de raciocínio lógico. Quer ver uma que é ridícula, mas que assim as pessoas caem? A mãe de Joana tinha 5 filhas. Lalá, Lelé, Lili, Loló e... Ó o grilo, ó o cachorro latindo. Tadeu respondeu e Flávia respondeu. Joana. A mãe de Joana tinha... Joana, pô. A Joana mais 4, verdade. Essa pergunta é ridícula, mas as pessoas falam no ímpeto. Lulu. Lulu. Vai logo no Lulu. Lulu, é. Então Joana é adotada. Pronto, vocês estão revelando pra Joana ao vivo que ela é adotada. Entendeu? É complicado. Cara, mas tem umas provas de raciocínio também que aí, na moral, tu tem que, acho que no mínimo, fumar maconha pra tu conseguir fazer. O cara chega com uma folha em branco e sai da sala. Aí tu não sabe se tu tem que ir lá na mata lá, tirar o grafite da natureza pra tu responder o que tem que fazer. Se tem que fazer um desenho, fazer um origami. Tem umas paradas assim que é viagem. Às vezes, quando você vai ver o resultado, não faz sentido nenhum. Não, mas tem, assim, tudo bem, tem umas que são muito extremas, mas foi o que a Mas Dalva tem umas que falou. são... Não, essa é legal, que a pessoa lê, né? Não, mas tem umas que foi o que a Dalva falou. Até as que envolvem matemática, se você prestar atenção no enunciado normalmente, tipo assim, o dobro de 16, e aí você não se pega no que é o dobro do 16, entendeu? E aí é aquilo que é a tua armadilha, porque você não vê o número, só vê lá escrito dobro. Então, se a pessoa não presta atenção nessas coisas, realmente. E aí mostra a atenção concentrada. Mas eu acho que tem uma informação. Gente, aqui, essa eu não conheço, então vamos lá. Para nós 4 aqui, hein, gente. Em uma fazenda existem 20 palmeiras. Cada palmeira produz 3 cocos. Quantos cocos a fazenda produz no total? Já responderam ali, ó. Palmeiras Cadê não da dá palmeira? Coco. Na Coco. Ah, gente, pelo amor de Deus, sinceramente, esse não é o Brasil que eu quero, não. Não, mas eu acho prova de lógica importante. Eu acho prova de lógica, claro, uma lógica normal, né? Uma Sim. lógica normal. É que nem prova de Excel, assim. Por exemplo, para mim, boa parte das vagas. para mim, não só para minha profissão, mas para o meu ramo de atividade, eu acho super válido uma prova de raciocínio lógico. Depende da área também, né? Se você vamos colocar assim, se você vai botar uma pessoa que vai trabalhar totalmente com atendimento ao público, talvez não precise. Não, eu tô falando do meu segmento. O seu segmento, sim. Tecnologia, desenvolvedor, tanto desde de assistente até. Eu acho bacana, porque te faz você pensar rápido. A gente tem que pensar rápido. Tem que ter mais de 2 ou 3 soluções para o mesmo problema. Enfim, eu acho legal. Português também acho, mas eu sei que muita gente vai discordar de mim. Pô, o cara só mexe com o computador, vai querer saber português? Vai, claro que vai. Com Tem certeza. que estruturar as ideias, tem que saber estruturar as ideias, no mínimo, né? Eu já ouvi muito isso. Na faculdade, pô, tinha lá nos primórdios. Hoje eu acho que não tem mais, mas eu tinha aula de redação, de português para sistema de informação.
Aí o pessoal, cara, o que eu vou fazer com isso? Pô, vou ter aula de português técnico, que não sei o quê. Se eu não me engano, ó, alguém me corrija se estiver errado. Eu acho que tiraram da grade. Eu acho. Nossa. Na minha época tinha inglês técnico, tinha inglês... Entendeu? Eu acho que tiraram o português. Eu acho, não tenho certeza, tá? É por isso que tira esse negócio que lança música juntos e Shallow Now. Por isso, porque tiraram a porra do negócio da faculdade. Olha só. Mas gente, o negócio de juntos e Shallow Now é por causa disso, porque tiraram a matéria da faculdade. Eu acho que tinha que ter sim. Eu acho que as pessoas acabam o ensino médio muito ainda deficientes do português, na maioria das vezes, e precisa sim a faculdade registrar pelo menos o principal, eu acho. Acho que tinha que ser obrigatório em todas as cadeiras de universidade, entendeu? Até porque, Daniel, a gente não pode esquecer que o cara de TI, ele normalmente monta apresentações gerenciais, né? Exatamente. Projetos e tal. É o cara que vai levar. Resultados, exatamente. Aí ele não vai poder colocar lá para mim satisfazer, que vai ficar complicado, Já né? pensou, gente? A gente vamos juntos. Não pode. Não pode mesmo. As pessoas realmente subestimam muito a própria língua. Na minha época, precisa, pra quê? Na minha época, assim, tinha aquele negócio de humanas e exatas e humanas. Aí humanas odiava ter aulas de matemática e exatas odiava ter aulas de português. Cara, isso mudou muito hoje. Por exemplo, a minha esposa, engenheira química, cabeçuda, tipo, sim, cara, todas aquelas coisas de engenharia, aqueles cálculo 1, cálculo 2, diferencial, limite, ela sabe muito português. Ela arrebenta. Assim, não é porque não é não, mas ela arrebenta. Ela tira onda escrevendo, falando. Assim, sempre se interessou, sabe? Aí o pessoal ficava falando, pô, Sueli, você se preocupa com português, sei o quê, a gente é engenheiro. Pô, como assim, gente? Gente, que absurdo! A gente é engenheiro. Pô, assim, ela tira onda. As provas de português, quando ela fez para concurso e tal, cara, era gabaritar, assim. E, pô, eu tenho o maior orgulho. Parabéns. Assim. E ela às vezes, eu que gosto de escrever, escrevo muito mais que ela, às vezes ela faz isso aqui, pô, sempre. Eu pedia mais ela para revisar meus textos. Hoje ela não tem muito tempo, eu também não. Mas assim, no Instagram ela revisava meus textos. E engenheira química. Então assim, isso, gente, não tem nada a ver. A gente tem que se preocupar. O que a Dalva falou no início. A nossa língua é nativa. O Tadeu tá falando aqui que o Daniel tá devendo, porque tá elogiando muito. Mas assim, não tá devendo nada, gente. Tá devendo nada. É o homem do lado. Ela é top mesmo. Andréia, eu observo muito isso, e assim, eu já vi situações, inclusive, isso é sério, tá, gente? Não é deboche. Já vi situações, inclusive, de pessoas que atuam na nossa área, que eu e a Andréia trabalhamos com a mesma área, né, no sentido de auxílio na recolocação, de entregar um currículo com erro de português. Você imagina, o cliente te manda um currículo correto, tudo bem, com pontos a serem ajustados, e você devolve um com pontos ajustados, não com erro de português. Isso é perigoso até para o Reclame Aqui. Isso é muito sério, assim, vamos lá, não acontece, mas vamos lá, Bruno resolve e manda um e-mail com erro de português, a Alcance manda um e-mail com erro de português. É o nosso nome que está na reta, né, Andréia? Com certeza, com certeza. A gente, como a Dalva falou, ninguém sabe tudo, né? E as regras aí de português sempre mudando e tudo, a gente ficando louco. A crase, outras palavras também que não são mais acentuadas como antes. Então, assim, é complicado. A gente tem que ler bastante, a gente tem que pegar uma vez, sei lá, eu estou tentando ter esse meu hábito de ler mais livros, porque às vezes eu sou preguiçosa de ler. Mas já aconteceu comigo de escrever posts, vem uma pessoa, André, olha só, e tá errado isso. Eu não fico chateada, eu fico até alegre, porque a pessoa tá lá, pô, André, e eu tô sendo vista, as pessoas, né? Pessoas que escrevem um erro. Elas leram, né? Um agente, né? Às vezes a gente não deu um espaço. E aí? Cara, a gente pecou. Aí é a nossa imagem. Pô, caraca, trabalha com a carreira, não sei o quê, trabalha com RH escrevendo assim. Caraca, não vou chamar essa pessoa, não. Imagina eu escrevendo no meu currículo assim.
É o nosso cartão de visita. Ainda mais eu que escrevo 2 vezes por dia, eu peço muito pro meu marido, Felipe, olha aqui para ver se eu tenho algum erro. Dá uma olhada aqui. Eu sempre peço para ele, melhor 4 olhos do que 2. Verdade, verdade. A Naftali está saindo. Gente, boa noite, Naftali. Obrigado por mais uma vez estar aqui com Boa a gente. noite. Buenas. Tadeu tá falando, sem querer defender, às vezes escrevemos no celular, é verdade, digitando em espaços Sim. curtos, dá para ver quando é de digitação, falta de conhecimento, com certeza dá. Agora, tem erros que não tem como, gente. Esse negócio do infinitivo no lugar da conjugação é erro, não tem outra explicação, né? Ah, eu vi isso ontem. Gente, pelo amor de Deus, acabou de morrer mais uma criança na Namíbia porque eu fiz isso. Então, assim... Mas matei umas 5 já nessa live. Então, Namíbia, a gente está em paz com vocês. É grave, né, Dalva? Eu acho grave. Eu acho que assim, a gente está brincando, mas eu acho que é um retrato muito feio. No meu último emprego, eu era coordenadora de revisão do setor, né, uma editora. Teve burnout, pediu demissão, né? Puta que pariu. Então, eu fui fazer uma seleção para estágio, né? Eu estava precisando de um estagiário para a área de revisão de texto, e aí eu comecei a receber os currículos, né? O RH divulgou a vaga e começou a selecionar os currículos para mim. Tinha currículo, eu recebi currículo para revisão, gente, para revisão, com um nome escrito errado. Como assim? Sabe erro de digitação? A gente chama, né, é uma expressão, é um nome técnico, né, da área, para quem trabalha na área, de pastel. É um pastelzinho, sabe? Eu falo, gente, se a pessoa fez o currículo para uma vaga de revisão e não revisou o próprio currículo, eu não posso chamar essa pessoa. É o dentista sem dente. Para revisar os nossos trabalhos aqui. Se ela não revisou o texto dela, o currículo dela, como ela vai trabalhar aqui dentro? No nome lá, que tá em destaque, né, no currículo, o nome completo, com erro. Eu falo, parei no nome. Já parei no nome. Parei ali, porque é um critério de seleção mesmo. Então, eu falo, esse aqui eu já nem continuo. Então, assim, todo mundo pode pecar na digitação, mas tem que dar uma revisadinha. Ou pede, como a Andrea falou, pede para alguém próximo, dá, porque é um outro olhar, é um olhar que não está viciado, porque uma coisa é você redigir. Eu que faço as duas coisas, eu não consigo. Quando eu estou redigindo, eu não estou revisando. Eu estou redigindo, eu estou escrevendo. Né? Então, assim, depois, em outro momento, horas depois, eu pego para revisar. Duplo cheque, né? Tem que mudar o olhar, tem que Sim. mudar. Porque quando a gente escreve, a gente peca, a gente erra, é uma concordância, é uma regência, é uma crase, é um ponto, é um erro de esquecer uma letrinha mesmo, normal. Mas tem que ter uma revisão. Quando você muda, né, para o estado de revisor, aí você vai pegar. Ou então pede para outra pessoa ler. Não pode enviar um currículo com erro de digitação no seu nome. Não pode, gente. Não pode. Um erro de digitação no seu nome não dá. Gente, Não. o Tadeu levantou agora uma coisa que, assim, Tadeu, você acabou de ganhar não só tudo que você quiser, mas ganhou o meu coração. Botou assim, existe um site que chama 99 Freela. Gente, eu odeio esse site mais do que tudo na vida. Onde você pode contratar... aquele que aquela garota começou a vender currículo a R$20, lembra? Lembra, Andréia? Sim. Você fez um post. Aquela que falava mal de uma pessoa e começou a vender currículo a R$20, fazendo a mesma coisa que ela fala que a pessoa faz. Então, sim. Um beijo para ela se estiver assistindo a gente. Beijo onde não bate o sol, minha linda. Então, assim, detesto, gente safada. E começou a fazer revisão de currículo a R$20. Andréia, pelo amor de Deus, revisão de currículo a R$20, assim, não é pelo valor, é mais fácil fazer de graça. Melhor. Se for para fazer a R$20, eu faço de graça. Eu faço em solidariedade ao outro. Porque, assim, o trabalho... porque as pessoas não têm ideia. As pessoas não têm ideia do que é você fazer um currículo de forma séria. Não tem ideia. Não tem ideia.
Você, assim, você recebe um currículo de 6 páginas, sim, de 6 páginas, e você consegue trazer aquilo para 3 páginas compacto com palavra-chave. Tô mentindo, Andréia? Não, eu recebi de 7. Jesus! 7 folhas, um coordenador de qualidade que era professor. E eu falei assim, olha, eu vou reduzir para 2, tá? De 7 para 2. Aí ele, não faz isso, Andréia. Eu falei assim, é? Você quer vaga para coordenador de qualidade ou professor? O professor, esse currículo tá ótimo, porque tem artigos, não sei o que lá, escreveu lá o que ele já fez. Eu falei assim, olha só, tá quase uma monografia isso aqui. E outra coisa, se você não tem um link para o teu artigo, não tem nada a ver você botar aquilo no teu currículo. Com A menos que seja para um mestrado, para uma coisa, né, nesse sentido. E mesmo assim, você tem que minimamente botar um endereço ali pelo qual a pessoa vai conseguir acessar, não é? As pessoas acham que agrega valor umas coisas. Então, assim, esse 99 Freela, o Tadeu colocou, que a pessoa colocou e ele pagou pelo serviço e veio pior do que ele teria feito. Ai. Sem dúvida, gente. O negócio geralmente é 20, 30 reais, entendeu? Eu não faço, de verdade. Currículo a 20 reais eu não faço. Porque, assim, não agrega valor. Não agrega. Não. Eu dou desconto para quem está desempregado. Eu faço os meus, eu faço, André, faz, cada um faz o seu critério aí de promoção, quando acha que tem que ter, enfim, de acordo com o período, de acordo com tudo. E aí a gente vê. Mas tem que ser uma coisa que dê para fazer um trabalho digno e que a pessoa tenha condição de pagar. Não dá para fazer uma coisa também... 20 reais, gente, não paga. Não paga. Não, e a pessoa é de RH? No caso específico dessa pessoa, não era. Não era. Quantos anos de experiência? Tem reputação? A gente tem que ver sempre isso, né? Como é que é a reputação dessa pessoa? Não, porque eu só tenho 20 reais. Que isso, gente? Até a reputação ótima. Enfim, deixa eu falar de outro assunto. Fala, Dalva. Eu tenho uma curiosidade sobre a redação, né? Processo seletivo. Sabe recadinho que às vezes o candidato quer deixar ali no final da redação para o recrutador? Como vocês enxergam os recadinhos e frases do tipo que Deus te abençoe, fica com Deus? Isso acontece, isso aparece em redações, que é para tentar realmente se aproximar do recrutador, né? Usar uns recadinhos, umas mensagens religiosas para tentar ali comover, né, o recrutador. Como vocês enxergam esse tipo de... Eu acho que redação é um documento. Em documento você não coloca esse tipo de coisa. Entendeu? É uma conclusão de documento. Por exemplo, é muito natural quem conversa comigo no dia a dia, que estiver conversando comigo, antes de eu me despedir, falar, fica com Deus. É meu jeito. É o meu jeito de falar com o outro. Normalmente, falar, vai lá, fica com Deus, tchau. É meu jeito, mas eu jamais botaria isso numa redação. Agora, pelo amor de Deus, os koalas foram extintos, né? Você sabe que tá entrando koala em extinção agora? Foi por causa desse fica com Deus em redação. Não, eu só queria ter certeza mesmo que ninguém aceita isso. Então, pessoal, não usem, não tentem se aproximar do recrutador dessa forma, né? Redação é um documento formal. É um documento Converse com Deus. Converse com Deus de você. Não escrito lá para o recrutador, converse com Deus. Às vezes eu não acredito em Deus, e aí? Exatamente. Às vezes a pessoa é agnóstica, é ateia, e aí, como é que fica? Complicado. Eu vou ficar com mais raiva de você, porque você gosta de Deus e eu não gosto de Deus. Não pode. Redação é um documento formal. Não, e Deus minúsculo. Nossa! Não, mas é porque tem Deus minúsculo também. Até é interessante esse ponto, porque assim, Sim, Deus nas civilizações... é a divindade, não é isso? Isso. Tem, né? Tem umas civilizações que tiveram vários deuses, aí é Deus minúsculo, com certeza. Mas não na nossa aqui, né? Que a gente tem, de acordo aí com o catolicismo, né? Enfim, a gente tem um Deus único. Então, caixa alta, por favor. Vai ter Deus minúsculo e naquela expressão ao Deus dará. É minúsculo? Deus dará. E eu boto Deus em maiúsculo sempre. Deus me livre, Deus dará. Minúsculo e com hífen. Olha o hífen, olha. O Tadeu tá perguntando, hora com O e hora com H. Eu adoro, porque quando eu boto por hora com O, que é o certo, tem gente que me corrige.
Por hora. Por hora ficamos, né? O assunto está encerrado. Ora aí, no caso, o hora sem isso, por hora ficamos por aqui. Esse hora é como se fosse, é similar ao ou, é uma palavrinha para você usar como alternativa. Ora eu faço tal coisa, ora eu faço outra. Ah, é isso? Sim. Não, eu sabia que o hora, nesse caso, não era com H, mas eu não sabia o porquê. Isso aí. Por hora ficamos por aqui. Não é hora por hora, né? Hora com H. Eu já fui Hora... corrigido uma vez, você acredita? Acredito. Já fui corrigido. Acredito. E é bastante comum, né? A pessoa te corrigir com o errado. Não dá nem para a gente entrar aqui na questão do verbo vir, né? Já me pediram, Dalva, já é uma coisa muito sofisticada, o futuro do subjuntivo. Quando eu vir você novamente, querendo dizer ver, né? Nossa! Eu não vejo a hora dessa regra cair, cara, porque assim ninguém fala desse jeito. E aí as pessoas corrigem. Tá falando errado. Caramba, não sabe nem conjugar o verbo. Não é vir, é ver. Não, é vir. Professora de português falando errado. Olha! Alá! É desse jeito. Eu falo, gente, essa conjugação precisa cair. Para de confundir ver com vir. Ninguém usa isso, gente. Ó, dicionário do carioca, só para vocês entenderem. Daniel, por favor. O que significa alá? Alá não é o Deus. Não. Alá, Dalva. Isso aí mesmo. Alá. Tá lá, né? Lá. Tá Lá ela. É que nem o opa aí, ó. Lá de então só com o olhinho aqui, ó. Só com o olhinho aqui, ó. Lá. Essas coisas são muito legais. Por exemplo, o vamos embora. Eu adoro usar bora. Vamos embora, transformou em bora. Adoro bora. Bora curtir, bora beber, bora comer. Adoro bora. Vambora, que é o van, bora tudo junto. Simbora, gente, eu adoro essas variantes. Adoro. Mas não pode colocar nas redações, hein? Talvez não pode. Talvez esse tipo de coisa até possa vir a ser aceito em algum momento, né? Porque não chega, assim, não é certo, mas também não é erro, né? É uma variação, né? Isso, é uma variação da língua, né? Adoro. Bora lá. Talvez um dia, né? Bora, adoro bora, mas tem um momento de usar o bora, né? Sim. Não é para todas as situações. Sim. PQP, gente, mantenha um abreviado. Todo mundo sabe o que significa. Por favor. Isso, sim, por favor. Mas não na redação, né, Andréia? Não, por favor. Na redação entra com aspas. PQP, caixa alta e com aspas. É boa pergunta. PQP sempre em caixa alta? Sempre em caixa alta, né? Uma abreviatura. Caixa alta. Ok. Obrigado, Dalva. Gente, a gente está se aproximando do fim, já são 20h25. Então, eu vou passar a palavra para a Andréia Greco. Suas considerações, Andréia? Obrigada, Bruno, por mais um convite aqui para sua live, que adoro o teu canal, parabéns. Daniel, também parabéns pelo projeto aí com o Bruno, tá de parabéns. A Ellen também, depois vai ver o meu recadinho, ó. Um beijo para vocês. Dalva também. Adorei teu post da Crase. Da Crase, quase eu imprimi e botei aqui na minha frente, assim, ó. Aqui na minha frente. Falei assim, caraca, quando eu tiver dúvida, Crase, caraca, eu vou pegar lá, vou clicar lá no post da Dalva para ver. Então, assim, Dalva, parabéns pelo teu lindo trabalho. Tô adorando. Obrigada, Andréia. Ó, tem um negócio aqui que acho que o Tadeu escreveu. História ou história? É um outro post aí. Esse é um post legal. História. Não, a gente ou história? Não, história, HI. O história já caiu. Já caiu, ó, viu? Não sabia. A gente não usa. Tá? Isso é bem antigo. História a gente História era ficção, né, Dalva? Isso, mas a gente História é história. Isso. História com HIS para tudo. Para tudo. Ah, então tá. Então, ó, um beijo, gente. Uma boa noite, boa semana para vocês. Obrigado, Andréia, sempre. Saiba que você vai voltar mais vezes, porque já tem contrato de fidelidade, senão paga multa. Muito obrigado.
Dalva, suas considerações. Pessoal, adorei. Obrigada, Bruno. Nossa, foi uma experiência incrível estar aqui com vocês. Bora, né? Bora de novo. Vamos embora. Estou à disposição quando quiser chamar novamente. Pessoal, é isso. A mensagem central em relação a tudo que a gente conversou aqui é que a gente pode falar, pode escrever, né? Do nosso jeito, da nossa maneira, sempre, mas tudo tem o seu lugar, o seu momento. Escrita informal, formal, nas redes sociais, quando a gente imprime a nossa marca, né? A gente tem o nosso vocabulário próprio, ok, super válido, mas numa redação, numa prova, num processo seletivo, enfim, está numa audiência, sempre uma linguagem formal. Então, se liguem lá nas dicas, tá? Para poder agregar bastante aí o conhecimento dessa nossa gramática para vocês. Daniel, um abraço. Vamos nos encontrar no café. Isso! Andréia, querida, saudades. Também, Dalva. Saudade, viu? Tudo de bom para você. Bruno Divo, incrível, audiência maravilhosa, super participativa, hein? Sempre, graças a Deus. Legal, a galera chega junto. É o máximo, engajamento 10 aqui, muito, Sempre. muito bacana, Sempre. muito legal esse engajamento. E a galera de toda semana, isso é o que eu mais gosto, assim, o pessoal que sempre Muito vem. bacana. Não, já é um público fiel, cara, já é um público do teu Já canal. viramos subcelebridades. Isso aí. Exatamente. Parabéns pelo trabalho. Tá ligado que agora você virou sócia, né? Então, ferrou. Antes de acabar, antes do Daniel dar as considerações finais, temos, enfim, o tão esperado sorteio. Pessoas nesse momento se invejam, pessoas nesse momento estão com raiva. Só me ajuda, Bruno. Começando uma sessão com Ellen Vivant. Eu botei aqui as pessoas que mais Participaram, participaram foram o Tadeu, a Priscila, a Leia, Flávia e a Ioca, que ficou quietinha. Não, mas bota a Ioca que eu quero a Ioca no sorteio. São essas mesmo? Acho que sim, deixa eu ver se passou alguém. Ó, a Fátima também participou aqui no finalzinho, hein? Deixa eu botar ela então aqui. Eu também. O iPad também da Priscila. A Naftali participou bastante, ela teve que sair antes. Vou botar ela aqui então. É a Priscila, né? Uhum. Não, iPad de Priscila. iPad vou botar aqui, Você não sabe quem é que tá mexendo no iPad de Priscila. Deixa eu compartilhar Vai a tela. ser para o iPad de Priscila, hein, gente? Vou compartilhar a tela aqui rapidinho. Por favor, Daniel. Para vocês serem auditados aí. Tá todo mundo vendo? Sim. Então temos Tadeu. Bate comigo aqui, ó, certinho. A Priscila explicou aqui que é a própria Priscila no iPad de Priscila. Obrigado, Priscila. Pode sortear? Posso sortear. Valendo! Valendo? Uma. Fátima ganhou. A Fátima! Parabéns, amiga! 45, hein, Fátima? Caramba! Fátima, parabéns, amiga! Foi sorteada! Fátima, adiciona a Ellen, ou então me adiciona que eu te boto em contato com a Ellen para você poder combinar com ela, tá? Arrasou! Parabéns. Suas considerações, Daniel Cunha? Cara, eu não tenho nem considerações, porque tá cada dia melhor esse nosso encontro aqui. Então, meninas, muito obrigado de coração. Eu aprendo todos os dias e hoje não foi diferente. A gente veio aqui só para absorver. Então, muito obrigado, Andréia. Muito obrigado, Dalva. Foi uma honra, foi um prazer enorme tê-las vocês aqui. Eu sei que a gente não interage muito lá na rede, mas estou sempre acompanhando vocês já há muito tempo. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram. Parabéns a Fátima. E é nozes. Yeah. Nozes. Boa noite, então, gente. Obrigado. Até semana. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.